Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre os filhos de Noé, sobre os animais do profeta Daniel, a estátua também, e tudo isso com o objetivo de levar você até Gog e Magog e fazer você entender o cenário desse mundo. O objetivo do vídeo é fazer você olhar para esse mundo e entender o que Deus planejou para os seus filhos e para este mundo. Eu já tenho estudos falando disso, até mesmo através de quadro, só que não deu tão certo como eu esperava que ia dar. Os outros estudos dá para entender. Eu preparei esse quadro aqui para a gente estudar através de um quadro só. Eu vou mostrar o cenário desse mundo todinho. Você sabia que a palavra de Deus revela de onde vem o anticristo? O país e a cidade? As escrituras revelam quem é Gog e Magog. Eu já tenho áudios falando de Gog e Magog, eu já tenho vídeos falando de Gog e Magog. Nesse momento, no canto superior da tela vai estar aparecendo um sinal onde vai ter vídeos relacionados a esse estudo. Você pode começar por esse estudo, mas também tem que ouvir os áudios de Gog e Magog e tem que ouvir os vídeos que eu gravei. Você tem que fazer uma soma desses estudos. Nesse vídeo eu vou trazer coisas novas. O parâmetro que Deus deixou para que o assunto de Gog e Magog seja desdobrado, revelado, desvendado, não são coisas linguísticas, não é só ficar olhando para a história. A história é importante, muito importante, mas a base principal a qual nós temos que estar firmado é as palavras dos profetas. Você acha que o apóstolo Paulo não sabia quem que era Gog e Magog? Você acha que era um mistério para o apóstolo Paulo isso? Porque se Gog e Magog se limita na Rússia, então Paulo não sabia quem era Gog e Magog porque não existia a Rússia. Eu acho desagradável demais a ideia de pensar que Paulo não sabia quem que era Gog e Magog. Imagine, Gog e Magog fala que ele vem do norte, do extremo norte de Israel. Então Paulo estaria olhando para o extremo norte de Israel naquela época, aí estaria vendo o Império Assírio, estaria vendo aqueles reinos, e com certeza ele ensinava isso, mas Deus olhava e falava: Paulo, você não sabe que no futuro isso vai ser a Rússia. Você está ensinando errado, Paulo. Sinceramente, eu não consigo pensar assim. Paulo sabia muito mais dos nossos tempos do que nós. Sabe por quê? Porque ele tinha a lei e os profetas. Deus determinou que pela lei e pelos profetas todo o mistério fosse revelado. Para o assunto de Gog e Magog ser desdobrado, é preciso entender as festas. Eu já expliquei isso. É preciso entender sobre as duas casas de Israel, mas tem como a gente entender um pouco sobre Gog e Magog, pelo menos se a gente atentar para os filhos de Noé. Por quê? Porque Gog e Magog usa o nome dos filhos de Noé. E se a gente está olhando para Gog e Magog, querendo entender, estudar, e não está olhando para Daniel capítulo 2, a estátua, para Daniel capítulo 7, os animais, e para Daniel capítulo 8, o carneiro e o bode, isso quer dizer que a gente não está olhando para Gog e Magog como deveria olhar. Você sabia, irmãos, que na estátua está Gog e Magog? Na estátua toda, principalmente nos pés. Você sabia que na segunda visão que Deus deu para o profeta Daniel, no capítulo 7, aí está Gog e Magog? Você sabia que em Daniel, capítulo 8, na visão do carneiro e do bode, Deus está falando de Gog e Magog? Deus está falando de Gog e Magog em toda a Escritura. Mas hoje eu vou começar o assunto de maneira diferente. Eu vou começar pelos filhos de Noé e vou mostrar algo maravilhoso da parte de Deus. É algo que nos ajuda até a entender corretamente sobre as duas casas de Israel, que também é um assunto que, se você não conhece, é o primeiro vídeo que eu indico que você assista, sobre as duas casas de Israel, Efraim e Judá. Efraim e Judá está aqui. As festas estão aqui. As 70 semanas estão aqui. Todas essas coisas estão relacionadas. Quando Deus fala, no fim dos anos, tu subirás contra a minha terra. Esse fim dos anos, Deus está nos induzindo a pensar que anos que são esses. Deus deixou alguns anos para o final da história? Deixou 7 anos, a última semana que vai aparecer em Apocalipse. Por isso que se você fecha as 70 semanas do tempo de Jesus, acabou a revelação naquele momento. Então vamos começar. Noé, ele gerou Sem, Cã e Jafé. Vamos começar por Sem. Eu não coloquei todos os nomes, eu coloquei os nomes principais. Você deve verificar isso em Gênesis capítulo 10. Eu fiz o meu rascunho, tá tudo aqui ó, certinho, vocês podem ver, né? Tá tudo branco o papel, mas é a luz que tá batendo no papel. Esse é o meu rascunho, e desse rascunho eu passei para a lousa. Então vocês devem fazer o mesmo. Sem gerou Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Arfaxade gerou Salá e Eber gerou 13 pessoas.
Eu não escrevi o nome delas aqui porque não ia caber na lousa e não é tão importante. Cã gerou Cush, Misraim, Put e Canaã. Entendeu? 4 homens. Cã gerou Cush, Misraim, Put e Canaã. Cush gerou Seba, Havilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. E Ramá gerou Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod. É um tema que a gente tem que se focar. É um prototipo do anticristo. Tanto é que ele está até perto aqui, ó, da imagem de Nabucodonosor, que é a figura do anticristo. É tremendamente revelador, irmãos. Tanto é que eu coloquei Nimrod aqui perto de Nabucodonosor. A imagem, o prototipo do anticristo. Isso é tremendamente revelador, irmãos. Aqui na imagem de Nabucodonosor está o 8º rei. A própria estátua é a tipologia do anticristo. A gente aprende isso quando compara Daniel 2 com Daniel 7, mas não esquece de olhar para Daniel 3. Aquela estátua só de ouro. Por que Nabucodonosor fez uma estátua só de ouro? Isso é tremendamente revelador. Misraim, ele gerou 6 homens. O 6º é Casluim. E Casluim gerou os filisteus. Daqui sai aquele povo que sempre está batalhando contra Israel. Aí depois tem Put e Canaã. Canaã gerou esses aqui. Eu esqueci de colocar um traço para fazer a ligação, né? Canaã gerou esses daqui, ó. Canaã gerou Sidom, Et, Jebuseus, Amorreu, Girgazeus, Heveus e mais 5. Eu coloquei aqui Gênesis 10, verso 19, para a gente entender aqui a origem de Sodoma e Gomorra, porque está relacionado. Aí a gente pode ir para Jafé. Certeza que depois que acabar o vídeo, vocês vão querer em Gênesis 10 fazer tudo isso daqui no caderninho de vocês e vocês vão querer ler tudo isso que eu estou mostrando. Eu já sei o que vai acontecer. Vocês vão querer ler Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, vocês vão querer ler Gênesis 10, vocês vão querer ler a lei e os profetas, vocês vão querer ler Ezequiel 38 e 39 e aí vocês vão querer ler Apocalipse. É tremendamente revelador. Jafé gerou Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses foram gerados por Jafé, são filhos de Jafé. Gomer gerou Askenaz, Rifate e Togarma. Javã gerou Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Muitos nomes que estão aparecendo aqui, você sabe que aparece em Ezequiel 38 e 39. Tarsis e Quitim. Isso aparece em Daniel. Togarma, Gomer, Magog, Madai, Tubal, Meseque. Isso está em Ezequiel 38 e em Ezequiel 32. Ezequiel capítulo 32 está na frente de Ezequiel 38 e 39. Isso é uma grande revelação, irmãos. Ezequiel 32, 30, 31 e 32 está na frente de Ezequiel 38 e 39. Olhando esse quadro aqui, literalmente, bom, parece que toda a raça boa está saindo de Sem. Abraão, que eu coloquei aqui, veio de Sem. Toda a raça ruim está saindo de Cã, porque foi amaldiçoado, né? Cã viu a nudez do seu pai Noé e contou lá fora para todo mundo. Então Noé acordou da sua bebedice e amaldiçoou toda a raça. Ou seja, todo mundo aqui está pagando o preço por causa do pecado de Cã. Canaã foi amaldiçoado, né? Mas aí todo mundo vai pagar o preço por causa de Cã. É assim que aparenta ser, não é? É assim que você já ouviu falar, não é? Os negros da África são descendentes de Cã, passam fome, passam sede, porque simplesmente um dia Noé acordou da sua bebedice, ficou sabendo que um filho dele viu ele nu na sua tenda e resolveu amaldiçoar. Não, e de fato, eu coloquei até de vermelho aqui, ó. Olha quem que gerou Nimrod. Cush, descendente de Cã. De onde vieram os filisteus? De Casluim, veio de Misraim. Olha de onde veio essa raça aqui. Os heteus, os amorreus, os jebuseus, que estava tudo ocupando a terra de Canaã. Veio da onde? De Cã? Sodoma e Gomorra. Descendentes de quem? Eu não consegui discernir que eles são descendentes direto de Cã, mas está na mesma linhagem quando você vai ver lá, quando você vai ler Gênesis 10, 19. Depois a gente lê. Eu vou ler um texto aqui em Gênesis capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos.
Deus abençoou os 3. E disse-lhes: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Deus está falando, vocês devem se frutificar, se multiplicar e encham a terra, se espalhem por toda a face da terra. Eu dei a terra para vocês. Essa é a ordem de Deus para a nova humanidade. É a lei de Deus para a humanidade. E Nimrod vai se opor contra tudo isso. Vamos ler o capítulo 9, verso 20. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Diz aqui que ele bebeu do vinho, embriagou-se e ele estava nu dentro da sua tenda. Aí veio Cã, pai de Canaã, e viu a nudez do seu pai e contou aos seus 2 irmãos lá fora. Aqui está a fofoca, né? Cã viu a nudez do pai e fez saber lá fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os ombros e, andando virado por trás, cobriram a nudez do seu pai, tendo os seus rostos virado, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Quando Noé despertou do seu vinho, ele ficou sabendo o que seu filho mais moço fez, e ele disse: maldito seja Canaã, seja ele servo dos servos dos seus irmãos. Tá vendo? Disse mais: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Sem bendito, Canaã servo, mas Jafé ajudou Sem. E Deus disse, no verso 27, alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Essa palavra que está na nossa Bíblia, alargue Deus a Jafé, no hebraico está escrito seduzido seja Jafé. É uma palavra muito mais reveladora que não apareceu na nossa Bíblia. Isso também é coisa que eu vou estar explicando depois. Não dá para explicar agora, mas você viu que aqui Deus determinou a humanidade todinha. Isso que Noé fez, ele não fez porque estava revoltado e com uma ressaca do vinho. Ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Deus configurou toda a humanidade e determinou todos os povos quando falou isso. Só que você precisa entender a espiritualidade disso. Logo em seguida, Deus vai começar a mostrar coisas espirituais através de Abraão. Não está tão longe assim de Noé. Gênesis 10, Gênesis 12. Só que entre Gênesis 10 e Gênesis 12 vai ter o episódio de Nimrod. Nimrod, que edificou Babilônia. O princípio do seu reino foi Babel, Babilônia, na terra de Sinar. E aí em Gênesis 12 Deus começa a falar de Abraão. Agora a bênção está em Sem. A maldição está em Cã. E Jafé, ele recebeu uma proposta de habitar nas tendas de Sem. Perguntas que nós deveríamos nos fazer. Deus, ele empurra a gente a fazer essas perguntas, mas a gente não se faz. Será que todos os de Sem serão benditos? Todos os de Cã serão malditos? E todos os de Jafé irão habitar nas tendas de Sem? Deus não disse bendito seja Cã. Deus disse bendito seja Sem. Deus não disse bendito seja Jafé. Deus disse bendito seja Sem. Deus não disse maldito seja Sem ou Jafé. Maldito seja Canaã. Deus não disse também habite Cã nas tendas de Sem. Ele disse habite Jafé nas tendas de Sem. Deus não disse seja Jafé servo de Cã. Isso é o que Nimrod quis fazer. Quis colocar Sem e Jafé como servos de Cã. Deus disse seja Cã, Canaã, servo dos servos dos seus irmãos. Será que a bênção está pela literalidade e a maldição também está pela literalidade? Bom, Abraão, vamos colocar aqui, Abraão, ele é descendente de Sem, direto. Você vai ter que olhar o plano literal, porque o mundo tem que se desenvolver literalmente. As nações começaram a se desenvolver literalmente. Os povos estavam cada um separado em seus lugares porque Deus determinou assim. Nimrod queria juntar tudo, formar um reino e colocar Cã sobre Sem e sobre Jafé. Agora presta atenção, vamos fazer um trabalho agora. O que você está lendo na palavra de Deus como Assur, no hebraico é Ashur, significa Egito. Toda vez que você lê escrito na sua Bíblia Egito, o que você está lendo na sua Bíblia como Assur, aparece poucas vezes, se eu não me engano 2, aqui é a Síria. E o que você está lendo muitas vezes na sua Bíblia como Assíria é Ashur, ou seja, aqui é a Síria. Eu vou até colocar aqui, a Síria. Você vai ter que aprender que a Síria é descendente de Sem. Sempre a palavra Síria que está aparecendo na sua Bíblia é descendente de Sem. Você vai ter que aprender também
o lugar territorial da Síria. Engloba partes da Babilônia, eu já expliquei isso em outros vídeos. Esse Elão é o mesmo Elão que você vai estar vendo em Daniel 8. Esse Elão hoje é o Oriente Médio, no Irã. O Irã atual é a antiga Pérsia. Dá para verificar isso no livro de Esther também. Lud, que você está vendo na Bíblia como Lud, em algumas traduções, em algumas Bíblias vai aparecer como os líbios. Eu vou dar uma puxada aqui e vou escrever líbios. Os líbios, por exemplo, Ezequiel 27, verso 10, diz: os persas, os líbios e os de Put se acharam em teu exército, e eram os teus homens de guerra. Não vou ler todo o contexto, que é só para mostrar que está em Ezequiel, capítulo 27, verso 10. E aqui, depois de Lud, você está vendo Arã, tá certo? O caso de Arã vai ser o mesmo caso de Assur. Aqui vai estar Assur, mas é a Síria. E Arã, na nossa Bíblia, vai estar como Síria. Eu vou mostrar isso também no aplicativo. Agora deu para você verificar isso, né? Arã é a Síria. Síria. Arã é a Síria na nossa Bíblia. Toda vez que você vê escrito na sua Bíblia Síria, está falando de Arã, descendente de Sem. A Síria e Síria são coisas distintas, coisas diferentes. Parece ser a mesma coisa, mas não é. A Síria é um império. A Síria ocupava partes ali da Mesopotâmia, ficava entre o rio da Mesopotâmia, por isso o rio Eufrates, na Mesopotâmia. A Síria atual, se fosse falar de um império, a Síria atual hoje é Turquia, é Irã, é Iraque. Isso é a Síria. Um outro ponto interessante. Cã gerou Cush, Misraim, Put e Canaã. O que você está lendo na Bíblia como Misraim, em Gênesis 10, é o Egito. É o Egito. Toda vez que você vê na sua Bíblia escrito Egito, se você for clicar no aplicativo ou for ler o hebraico, vai estar escrito Misraim. E Misraim é descendente de Cã. Quem é que escravizou Israel no deserto por 400 anos? Os descendentes de Cã. Aqui há um ponto espetacular se você conseguir ligar esses pontos. Misraim é descendente de Cã. Se originou o Egito. Ismael, ele é filho de Agar, uma egípcia. Ismael gerou 12 tribos e essas 12 tribos, elas foram para a terra de Misraim, para a terra do Egito, antes de Israel ir para lá. Isso significa que as 12 tribos de Ismael estavam junto com os egípcios, escravizando o povo de Deus por 400 anos. Isso é uma revelação tremenda quando você para ligar todos esses pontos. Porque em Apocalipse a gente vê um contexto do Egito novamente, né? Então é bom ter isso na mente. Assur, né? Ashur, no hebraico, é a Síria. Toda vez que você está lendo a Síria na sua Bíblia, você sabe que são descendentes de Sem. E o Egito é Misraim. Toda vez que você estiver lendo sobre o Egito, você sabe que está falando de Misraim, que é descendente de Cã. Agora, se a bênção fosse por literalidade, por sangue, você já ouviu falar nos semitas? Ah, essa pessoa é antissemita. Se a bênção fosse por isso, nós teríamos uma contradição terrível na palavra de Deus. Abraão, eu cruzei aqui, coloquei os livros de Assíria, né? Mas aqui Abraão, ele é descendente direto de Sem. E Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Cã não. Cã não vai ser bendito. E Jafé vai ser bendito porque eles vão habitar nas tendas de Sem. Não está escrito bendito seja Jafé, mas foi convidado a ir para as tendas de Sem. Isso é algo espiritual. Espiritual. Literalmente foi para os povos se dividirem, se espalharem. Mas você tem que olhar o lado espiritual, que é o mais importante. É claro que é preciso entender o literal primeiro, mas não perca o espiritual. Sem gerou Abraão, né? Abraão é descendente de Sem. Abraão gerou Isaac e gerou Ismael. Na verdade, Ismael é o primogênito. Só que eu coloquei desse lado da tela para ficar mais perto de fazer a associação. Abraão gerou Ismael, seu primogênito Isaac. Ismael é descendente de Abraão. Mas ele não é bendito? Bendito seja Ismael? Filho da escrava? Uma egípcia? Ismael é filho de Abraão, descendente de Sem. Mas Ismael
é filho de Agar. Vamos colocar aqui. Ismael é filho de Agar. Tá vendo? Ismael é descendente de Abraão. O seu pai é Abraão, descendente de Sem. A sua mãe é Agar, descendente de Mizraim, de Cã. Mas Ismael não é bendito por causa das suas obras. Ele perseguia o filho da livre. Ismael era um perseguidor. Ismael era caçador, assim como Edom. Deus está falando de obras aqui. Os passos de Abraão, os passos de Isaac, os passos de Jacó, os passos de Edom prefiguravam o futuro. Se não fosse assim, Ismael teria que ser bendito? Poxa, Ismael é descendente de Sem, porque vem de Abraão e disse: bendito seja Sem, bendito seja o Deus de Sem. E vamos colocar aqui Ismael, ele gerou 12 tribos. Vou colocar aqui, 12 tribos. Jacó, que é Israel, ele também gerou 12 tribos. Não sei se vai dar para ver daí. 12 tribos. As 12 tribos de Israel vão ser escravizadas pelas 12 tribos de Ismael, que foram morar com os egípcios. Eu não li os textos, mas está na Bíblia isso daí. Então vai haver um conflito entre essas 12 tribos. Um povo é nascido da carne, o outro nascido do Espírito, da promessa de Deus. Isaac, que é descendente de Sem, ele teve 2 filhos, Israel e Edom. Isaac teve Jacó e Esaú. Esaú é filho de Isaac e é primogênito ainda, que é filho de Abraão e descendente de Sem. Bendito seja Edom. Quando você lê Abacuque, você vai ver que Deus está usando o nome de Edom para falar do reino da besta. É um nome simbólico que Deus usa para falar do nome da besta. E por quê? Se você ligar Isaías 63 com Apocalipse 19, que é o contexto da besta e dos reis da terra, você vai ver que Jesus está vindo da terra de Edom. Malaquias fala de Edom e fala contra Edom. Então Edom não é bendito, Edom é maldito, mas é descendente de Sem. Mas será que todos os edomitas serão malditos por isso? Não. Há edomitas que serão possuídos pelo povo de Israel. E há edomitas que farão parte do povo de Israel. Depende da sua fé, depende do que crê. A gente sabe que todo o islamismo hoje saiu de Ismael. Todo o Islã. Mas se um islamita, descendente de Ismael, se converter ao Deus de Isaac, esse se torna israelita. Você quer ver algo sobre Cã? Muito interessante. Você sabe que de Cã vem o Egito, né? E a Síria vem de Sem. Tanto o Egito como a Síria, eles vão formar impérios que vão se colocar contra Israel. Primeiro o Egito, depois a Síria. São as 2 primeiras cabeças da besta. Mas a Síria vem de Sem, o Egito vem de Cã. Olha para Isaías 19. A partir do verso 14, o Senhor derramou no meio deles um espírito de confusão, e eles fizeram errar o Egito em todas as suas obras, como o bêbado vai cambaleando no seu vômito, e não haverá para o Egito coisa alguma que possa fazer a cabeça ou a cauda, ramo ou junco. Olha para o verso 24, naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porquanto o Senhor dos exércitos os tem abençoado, dizendo, presta atenção, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança. Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Aqui Deus está falando do milênio. Tanto egípcios como os assírios, como os de Jafé, vão fazer parte de Israel. Só que vai restar nações que não vão ter os corpos glorificados, não vão reinar sobre a terra, mas essas nações vão ser servos de Sem. E essas nações vão ter servos. Então no milênio você vai ter servo dos servos de Sem. Isso vai acontecer no milênio. Quando Deus disse, bendito seja a Síria, tudo bem, né? Sem. Bendito seja Sem. Mas Deus disse, bendito seja o Egito. Povo meu, povo de Deus, aceitou a Cristo ou não aceitou? E Deus falou, seduzido seja Jafé. Não está escrito alargado, está escrito seduzido. A gente sabe que de Jafé sai Magog. Gog e Magog sai de Jafé.
Lá em Apocalipse está escrito: depois dos 1000 anos, sairá Satanás da sua prisão a seduzir Gog e Magog, as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, seduzir. Deus está falando que Jafé, os gentios, haveriam de ser seduzidos. Seduzidos por quem? Quem você acha que é o sedutor das nações? Mas há um convite: habite Jafé nas tendas de Sem. Como que os de Jafé vão habitar nas tendas de Sem e ser benditos? Deus armou um plano para isso. Sem gerou Abraão, e Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão gerou Isaac, que é filho da promessa. Isaac gerou Jacó. E Deus falou para Jacó também: em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti e na tua descendência. Israel gerou 12 tribos. De Judá vem Davi, e conforme as profecias de Davi vem Cristo. Aqueles de Jafé que crerem na promessa do Evangelho, que crerem na pregação, serão benditos. Os de Jafé que não crerem na promessa, o que eles vão ser? Malditos, dependendo de suas obras. Não quer dizer que só resta 2 opções, porque há nações que vão subir para pelejar contra o povo de Deus, mas vai haver uns restantes que não vão subir para peleja. Por exemplo, se a Rússia sair para pelejar contra Deus, contra os exércitos de Deus, a Rússia não vai ficar vazia. Se o Irã, o Iraque e a Turquia saírem para pelejar contra Israel, o Irã, o Iraque e a Turquia não vai ficar desabitada. Vai ter pessoas lá. Vão ter islâmicos que não vão gostar do império do anticristo. Isso tem profecias falando disso. Essas nações que restarem, essas vão ser dominadas pela igreja. É claro que é um assunto para outro vídeo, mas já tem que falar. Porque a gente vê Gomer, a gente vê Magog, a gente vê Togarma, a gente vê Tubal e Meseque indo pelejar contra o Deus de Israel. Ou seja, eles não vão habitar nas tendas de Sem, eles vão para as tendas de Cã. Você está entendendo o plano que Deus armou através de Sem, Cã e Jafé? E por isso que alguns desses nomes vai aparecer aqui na estátua e também nos animais. Por que Deus está usando o nome dos filhos de Noé na estátua e nos animais? Para que a gente se lembre disso daqui. E lembra, entre Gênesis 10 e Gênesis 12, tem o episódio de Nimrod em Gênesis 11. Em Gênesis 10 já começa a falar de Nimrod, mas em Gênesis 11 vai ter alguns detalhes a mais. Vocês estão entendendo até aqui? Deu para entender o plano que Deus está armando através disso daqui? É um plano maravilhoso e justo. Não é um plano injusto onde Cã vê a nudez do seu pai, e aí Noé vai, amaldiçoa Cã, e todo mundo é maldito por causa disso. Isso é um plano injusto. As nações começaram a se espalhar, a se configurar, e parece sim que toda a raça ruim está vindo de Cã, mas começa a vir coisa ruim também através de Ismael, descendente de Abraão. Começa a vir coisa ruim através de Edom. Edom massacra Israel e Deus acaba odiando Edom por causa disso. Ele explica em Obadias por que ele odiou Edom. Ele não odiou Edom porque simplesmente veio na cabeça dele de odiar Edom. E tem os de Edom que serão possuídos por Israel. Serão possuídos para serem servos. O maior servirá ao menor. Essa é a profecia. O maior, Edom, servirá o menor. Isso só se cumpre no milênio. Davi pode ter subjugado alguns edomitas, colocado debaixo de Israel, mas isso já passou. Não faz sentido Deus prometer algo, uma luta que havia no ventre de Rebeca, Deus prometer algo que só iria valer por alguns anos. Aonde a gente vê que o maior vai ser servo do menor? No milênio. No milênio, quem que é o maior? A igreja. E quem que é o menor? As nações que estão sendo governadas. É o menor, estão sendo servos, vão servir o povo de Deus. Agora tem algumas coisas interessantes que eu quero acrescentar. Babilônia. O que você está lendo na Bíblia como Babilônia é a mesma palavra de Babel. Nimrod, o princípio do seu reino foi Babel. Já já nós vamos falar sobre Nimrod. Quem são os babilônicos? São os caldeus. Os caldeus são descendentes dos filhos de Noé. O mundo inteirinho hoje são descendentes dos filhos de Noé.
os islâmicos, Israel, judeu, árabe, os russos, italianos, brasileiros, todos vêm dos filhos de Noé. Você sabe qual é a sua descendência? Sem Cã e Jafé? Como é que você faz para saber de quem que você é filho? Eu sei. Eu sou Jafé. Eu recebi um convite para habitar nas tendas de Sem. E hoje eu estou nas tendas de Sem. E vou ser considerado filho de Abraão porque eu tenho fé em Cristo. Então eu sou filho de Sem. Caso contrário, eu estaria ainda nas tendas de Jafé. Agora, se eu for um assassino, um adúltero, uma pessoa que transgride a lei de Deus, ouve o Evangelho e rejeita, então eu vou para as tendas de Cã. É assim que Deus determinou que o mundo fosse definido. Sem, Cã e Jafé. Eu falei sobre Babilônia, né? A cabeça de ouro. Agora falando sobre a Pérsia, aqui vai ter os Medo e os Persas. O que você está lendo na Bíblia como Medo, na verdade no hebraico vai estar como Madai. Vou colocar aqui em cima. Madai. E Madai, ele é filho de... Madai, ele é filho de quem? De Jafé. Tá aqui, ó, Madai. Madai, aqui são os Medos. Medos. Medos, Madai, Medos. A antiga Pérsia, hoje, é o atual Irã. Vou puxar para onde, hein? Aqui, né? Esse é o urso. Irã. O atual Irã é a antiga Pérsia e lá está os Medos, descendentes de Jafé. Deu para entender? E no Irã não tem pessoas benditas. Eles vão ser considerados como os filhos de Cã, se não se converterem ao Evangelho. Mas como é que alguém vai crer se não houver quem pregue? Lembra que Paulo fala? Como é que alguém vai pregar se não for enviado? Mas será que precisa do Evangelho chegar até lá para eles pararem de decapitar a cabeça? Para eles pararem de estrupar crianças? Não precisa. Deus vai julgar aqui, ó, na consciência do homem. O que você está lendo na Bíblia como Grécia é Javã. Se você for num aplicativo, você vai ver que vai estar escrito Javã. Toda vez que tiver escrito Grécia na Bíblia, está falando de Javã. E Javã é descendente de Jafé. Então a gente vê aqui Madai e Javã são irmãos. Madai e Javã são irmãos descendentes de Jafé. Madai são os Medos e Javã é a Grécia, são os gregos. Na Bíblia Católica vai estar escrito Javã no lugar de Grécia. Só vai estar escrito Grécia no livro de Macabeus. A gente sabe que a Pérsia, ela foi representada na parte dos dois braços da estátua, prata, e a Grécia, bronze, na parte do ventre. Só que Deus vai mudar as figuras, Deus vai dar uma outra visão para o profeta Daniel, vai mudar as figuras, e agora a Pérsia vai passar a ser um urso, e a Grécia é um leopardo de 4 cabeças. E depois Deus vai dar uma outra visão para o profeta Daniel e vai mudar as figuras novamente, vai permanecer animais, porque aqui Deus mudou de materiais como prata e bronze para animais. Na segunda visão. Na terceira visão, ele vai mudar as figuras, mas vai continuar sendo animal. A Pérsia, que é o urso, vai ser o carneiro, e a Grécia, que é o leopardo de 4 cabeças e tem 4 asas de ave, vai passar a ser o bode peludo. E aqui você vai ver o bode peludo e o carneiro brigando um com o outro. Grécia e a Pérsia brigando. 2 irmãos brigando uns com os outros. Madai e Javã, descendentes de Jafé. Ou seja, eles foram seduzidos pelo inimigo. As nações estão fazendo guerras, porque o inimigo seduziu as nações. Deus disse, seduzido seja Jafé. Ele haveria de ser seduzido pelo diabo. Cã também. Só que haveria um convite da parte de Deus, não só para os de Jafé, para os de Cã também, para irem para as tendas de Sem. Mas por que Deus não disse então habite Cã nas tendas de Sem? Porque Deus também está dando um resultado final. É um plano maravilhoso. Entenda isso. A gente sabe que o Egito é descendente de Cã. E eles vão para as tendas de Sem porque Deus disse, bendito seja o Egito, o meu povo.
E a Síria? A Síria vai ser uma configuração do reino do anticristo. Não vai ser bendito. A Síria está nas nações. Está misturado com Jafé. Mas se eles vão perseguir o povo de Deus e rejeitar o evangelho, eles vão ser considerados como Cã. Então Deus deu um plano. Deus não falou bendito seja Cã e nem convidou Cã para ir para as tendas de Sem, convidou Jafé para ir para as tendas de Sem. Mas num futuro depois de Cristo, tudo isso irá se misturou. A Rússia é uma nação separada. É descendente de quem a Rússia? Só tem semitas lá? Tem só descendentes de Jafé na Rússia? Por causa de Magog? Não tem como determinar isso. A única opção que sobra é entender a espiritualidade, o plano que Deus deu para a gente entender. Deus não pode falar, habite Cã nas tendas de Sem, porque no plano final, pessoas que rejeitaram o evangelho, por exemplo, o reino do anticristo, vai ser Cã. Mas é claro que esse reino do anticristo vieram das nações. Magog, descendente de Jafé, o qual recebeu a promessa de habitar nas tendas de Sem, vai estar junto com Gog, perseguindo o povo de Deus, ou seja, Cã, vai ser Cã, maldito. E Jafé, que teve a promessa de habitar nas tendas de Sem, vai ter aqui Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseque, Gomer, Togarma, tudo indo contra o povo de Deus. Eles não vão habitar nas tendas de Sem. Então há um plano final. E são justo 3 filhos, porque tem revelação. Deus planejou uma tremenda revelação. Você já deve estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Vamos confirmar isso? Vamos pegar o maior dos apóstolos, o que mais meditou na palavra de Deus, o que mais escreveu revelação, e vamos ler um pedacinho. Um pedacinho só da sua carta. Sabe, aquele pedacinho em que calvinistas e arminianos ficam presos e só enxergam aquilo. A vida é só enxergar aquilo, predestinação e poder de escolha do homem. Só enxerga aquilo. Vamos, justo nesse texto, mas vamos enxergar coisas excelentes. Não que o assunto da predestinação não seja coisa excelente, mas ficaram presos nisso e, vamos falar a verdade, ficaram presos de maneira errada. Romanos 9. Além de muitos separarem Israel da igreja, por causa da leitura que aparenta ser assim, ainda existe a parte da predestinação que está completamente deturpada. Mas vamos ver esse cenário aqui em Romanos 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor a meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, que é a adoção, a glória, os pactos, as alianças, o culto, as promessas, que são os patriarcas. Ora, deles vem Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Verso 6. Não pensem que a palavra de Deus haja faltado ou haja falhado, porque nem todos que estão em Israel são israelitas. O que levou Paulo a fazer essa pergunta aqui no verso 6? Se você não entende a finalidade dessa pergunta, quer dizer que você não entendeu o que eu acabei de ler. Ele falou que sentia dor no coração pelos irmãos dele que não estavam crendo em Cristo. Mas as promessas eram para o povo de Israel. Judá faz parte de Israel, mas eles não estavam crendo. Paulo falou, eu queria ser separado de Cristo por amor a eles, porque para eles foi as promessas, as alianças pertencem a eles, mas nem todos estavam crendo. E se a maioria não estava crendo, será que a palavra de Deus estava falhando? Poxa, Cristo veio para o seu povo. Muitos judeus creram, milhares creram, mas a maioria, o próprio Israel, eles não creram. Aí Paulo já está adiantando, não pense que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os que estão em Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, presta atenção, nem por serem descendência de Abraão, Ismael, são filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Aí Paulo fala no verso 8, isto é, não são os filhos da carne. Não falou Ismael aqui, não está escrito Ismael, mas ele está falando de Ismael. E se está falando de Ismael, está falando de Edom. Aí Paulo fala, não são os da carne que são filhos de Deus, mas os da promessa, Isaque, são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei e Sara terá um filho. Quando você está lendo no livro da lei,
neste tempo determinado eu vou vir e Sara terá um filho, apareceu a palavra moed. A palavra moed é a mesma palavra usada para as festas, o ciclo das festas que há a profecia sobre nós. Ou seja, os filhos de Isaac, nós, os filhos de Isaac, somos pessoas que nascem do Espírito e são pessoas que passam por tempos determinados. Porque Isaac, a palavra moed foi relacionada a Isaac. De Isaac vem Jacó, e de Jacó vem as 12 tribos de Israel, que participam das festas tanto literais como espirituais. As duas testemunhas recebem revestimento de poder, são as últimas chuvas, tocam trombetas, anunciam o dia da expiação e recebem a expiação, e vai para os tabernáculos. Por quê? Elas têm como pai Isaac, nasceram da promessa do Espírito, e Deus falou, neste tempo eu virei, neste moed. Usou a palavra moed. Aí no verso 10 diz, e não somente isso, mas também a Rebeca, que havia concebido de Isaac, nosso pai. Aí ele vai falar de Isaac e Jacó, né? Assunto que é deturpado pelos calvinistas. Mas o que acontece? Paulo falou que nem todos os que estavam em Israel são israelitas. E nem por serem descendência de Abraão, pegou o ponto literal. Descendente de Abraão são filhos, mas os filhos são os da promessa. Tanto é que pregou o evangelho para os gentios. Mas será que Paulo estava com um livro de genealogia? Para chegar lá em Israel e falar, peraí, qual é o seu nome? Seu nome é tal. Peraí, de qual tribo você é? Ah, você é de Israel. Paulo não estava com isso. Paulo estava falando de algo espiritual. Paulo já está discernindo aí Gog e Magog, o reino da besta. Paulo sabia de tudo isso. Em Gálatas, Paulo fala de Gog e Magog, fala do reino da besta. E ali está lá Ismael e Isaac. É nítido isso. E tem coisas mais profundas ainda no livro de Gálatas que não dá para falar agora. Por isso que eu fico impressionado quando as pessoas olham para Gog e Magog e se limitam na Rússia. E o que falar de Jesus? Continuando o assunto da bênção espiritual, Jesus estava em Israel e falou para os seus irmãos judeus, não tinha mistura, eram judeus mesmo, judeus de sangue, que veio de Judá, que veio de Jacó, de Israel, que veio de Isaac, que veio de Abraão e veio de Sem. Jesus falou, malditos, serpentes, víboras. Jesus não poderia falar isso? Jesus estaria amaldiçoando a semente bendita? E lá no Sermão do Monte, o que Jesus fala? Bem-aventurado, bem-aventurado é bendito. Bendito, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você conhece sobre as duas casas de Israel? Jesus promete, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos do Deus vivo. Você conhece sobre as duas casas de Israel? Jesus, no Sermão do Monte das Oliveiras, está quebrando a maldição que foi colocada sobre a casa de Israel e está colocando promessa para eles. Se vocês forem misericordiosos, vocês alcançarão misericórdia. Se forem pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Aquela que não tinha misericórdia, louco amar, alcança a misericórdia. E no lugar onde foi dito, vós não sois filhos de Deus, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Isso dá até arrepio uma coisa dessa, espetacular isso daí. Jesus está cumprindo a promessa que foi dita lá em Oséias, falando aqui das duas casas de Israel, para os que acompanham o meu canal. Se você não acompanha o meu canal, tá aí uma dica, as duas casas de Israel. Jesus está quebrando a maldição e trazendo os gentios, porque lá, quando você soma os evangelhos, no Monte das Oliveiras, tinha pessoas de Tiro, de Sidom, tinha outros gentios. Não tinha só judeus lá. É por isso que Jesus fala no mesmo contexto. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Por que Jesus falou isso? Porque ele estava fazendo promessas para outros gentios que estavam ali. Os judeus iriam com certeza pensar, os fariseus, poxa, ele veio abolir a lei e os profetas. Está falando isso para Tiro, para Sidom, para pessoas de outras regiões? Jesus falou, não pensem que eu vim abolir os profetas, eu vim cumprir. Está escrito em Oséias, eu vou chamar a casa de Israel de povo meu. E a casa de Israel são os gentios. Mas, seja misericordioso, seja pacificador, né? Deus está colocando as condições. E isso são as obras da fé. Ou seja, é espetacular o que Jesus está fazendo. E aí vem pessoas, pesca somente esse texto de Mateus 5,17 e fala, Jesus disse, não vim abolir a lei e os profetas. Tem que cumprir a Torá. E essas pessoas que engrandecem a Torá,
nem imagina o que está acontecendo ali no Sermão do Monte das Oliveiras. Agora, voltando aqui para a lousa, esse quadro aqui, para ser bem entendido, é necessário de olhar para tudo isso que a gente falou, né? Sobre Sem, Cã e Jafé, a promessa espiritual, que é o mais importante, e os reinos sendo divididos. Aí você vai entender melhor, porque esses reinos que estão aqui na estátua ou nos animais, eles são configurados pelos filhos de Noé. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Como no vídeo passado, no qual eu gravei com a lousa também. Eu falei sobre essa parte, nesse vídeo eu não vou estar falando, senão vai ficar muito repetitivo. Aí você já soma os dois vídeos. É que no vídeo anterior, eu não estava sabendo usar a câmera direito, porque é nova, e aí estava desfocando muito a tela, as letras estavam pequenas, então eu resolvi aperfeiçoar um pouco, né? Cada vez eu vou melhorando mais. Eu não sabia mexer com a câmera e eu não tinha experiência de dar ensino assim. Creio que seja legal, né? Dar alguns ensinos assim. Dá para visualizar bem. Aí se você pegar esse meu vídeo aqui e somar com o vídeo que eu vou deixar ou na descrição, ou aí na tela agora, ou aí em cima. Se você assistir aquele vídeo, ouvir o áudio de Gog e Magog, você vai aprender muita coisa. Certeza, você vai somar muita coisa. Aqui, só nessa parte, a gente pode criar uma linha do tempo das 70 semanas e destrinchar o assunto, sabe? Fica espetacular. Eu consigo olhar para tudo isso e visualizar as festas, as duas casas de Israel. Vai chegar um tempo que você vai conseguir também cruzar tudo isso. As duas testemunhas, porque está tudo relacionado. As 7 igrejas, está tudo aqui. Aqui não está a linha das 70 semanas, mas eu consigo imaginar ela, visualizar ela. Por causa dos 3 tempos e meio que está aqui nos chifres da besta, por causa das 2.300 tardes e manhãs que está aqui no carneiro e no bode. Já já eu vou estar finalizando o vídeo, mas eu quero ler também Gênesis 10, verso 7. Os filhos de Cush são Seba, Havilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. E diz, Ramá gerou Seba e Dedã. Aí no verso 8 diz, Cush também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Babilônia. É claro que aqui nós estamos no tempo de Nabucodonosor, mas o princípio do reino dele foi Babilônia. Aí diz aqui, né, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Babilônia fica na terra de Sinar. Aí diz no verso 11, desta maneira, saiu da terra para a Síria e edificou Nínive. Dessa maneira, Nimrod saiu da sua terra para a Síria e edificou Nínive. Nínive é a capital da Síria. Ou seja, Nimrod, que é um opositor contra Deus, que conhecia a lei de Deus, que os homens teriam que se espalhar, se multiplicar, que Deus abençoou os 3 filhos de Noé. Depois houve o episódio, né? Maldito seja Cã. E ele sabia que ele era da descendência de Cã, com certeza. E aí o que aconteceu? Ele vai aonde? Ele não vai aqui. Ele vai em Sem. Quem é que estava guiando esse Nimrod? Ele vai lá em Sem, em Assur, né, na Síria, e edifica Nínive. E o que ele tentou fazer aqui na Babilônia? Quer ver o que ele tentou fazer na Babilônia? Gênesis 11. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma, e descolando-se os homens para o oriente, acharam vale na terra de Sinar, que é onde está a Babilônia, e ali habitaram. Disseram uns aos outros, eia, pois façamos tijolos, vamos queimar ele, os tijolos que servem de pedra de betume e argamassa. E disseram mais, eia, edificamos para nós uma cidade, uma torre cujo cume bata lá no céu. Vamos fazer um nome célebre, para que a gente não seja espalhado sobre a face de toda a terra. Quem é que está dando essa dica aqui? Eles estão na terra de Sinar. E disse, o princípio do reino de Nimrod foi na terra de Sinar, Babilônia. Aí no verso 5 diz, então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse, eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E é isto que começaram a fazer.
Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Aí Deus fala, vamos descer, vamos confundir as línguas, aí tá Balau. Vamos confundir as línguas para que eles não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, porque confundiu as línguas. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu. Aqui tem um trocadilho no hebraico. Babel para Balau. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali Balau, a língua. E dali o Senhor os espalhou sobre toda a face da terra. Ou seja, quando os 3 filhos de Noé saíram da arca, Deus abençoou os 3 e falou, se espalhem por toda a face da terra, se multipliquem. Mas Nimrod, sabendo disso, porque a palavra de Deus era pregada, a pessoa tem que meditar isso. Enoque andou quantos anos com Deus? Esses homens viviam muitos anos. Esses homens conheciam sobre o seu pai Adão, sobre o que ocorreu, sobre o que Deus falou para Noé. Conhecia que o novo mundo, como Noé foi justificado por Deus, mas o pecado fala mais forte. Aí Nimrod simplesmente decide vir aqui na terra de Sem, na terra de Assur, da Síria, descendente de Sem, e edifica Nínive. E Nimrod também decide, na terra de Sinar, começar a edificar a Babilônia e juntar. Os homens falavam uma só língua. Não diz, na escritura não diz que era só os de Cã que estavam seguindo Nimrod. Os homens, todos eles, estavam edificando. Nimrod queria edificar a Babilônia, queria construir um império no qual todos estivessem debaixo do seu domínio, debaixo de Cã. E Deus falou, se espalhem. Nimrod falou, não, vamos ficar todo mundo junto. Vamos fazer um nome grande, para que a gente não seja espalhado. Que os outros homens sejam espalhados, mas nós vamos formar um reino. É claro que o reino dele, se desse certo, iria se engrandecer sobre todos os outros povos, sobre todos os outros, o reino dele iria se engrandecer. Nimrod ia ter filho, seu sucessor ia ser de Cã, e ia ser assim, ou seja, um opositor às coisas que Deus falava. Nimrod edificou Nínive na terra da Síria, e a palavra mostra profecias aonde o rei da Síria e os seus príncipes como gafanhotos irão batalhar contra Deus. Nimrod é uma tipologia do anticristo. Por isso que a gente está vendo aqui a figura de um homem na estátua, Nabucodonosor é a cabeça de ouro. Se você for ler a escritura, você vai ver que Deus criou um paralelo entre a visão do capítulo 2 e a visão do capítulo 7. A cabeça de ouro está em paralelo com o leão, Babilônia. Os 2 braços de prata, eles estão em paralelos com o urso, Pérsia. O ventre de bronze e as 2 coxas estão em paralelos com o leopardo de 4 cabeças, de 4 asas de ave e 4 cabeças, que é a Grécia. As 2 pernas de ferro, elas estão em paralelos com esse 4º animal, que é Roma. Os 10 dedos da estátua, onde tem mistura de barro e ferro, está em paralelo com os 10 chifres da besta. 10. Ou seja, Deus criou esse paralelismo para dar revelações para a gente. Mas por que ele mudou as figuras? Como eu falei no vídeo anterior, ele muda as figuras para acrescentar detalhes. Em Daniel capítulo 7, na visão dos 4 animais, vão ter detalhes que não vai aparecer aqui na estátua. Só que na estátua Deus deixou detalhes escondidos que não vão aparecer aqui nos 4 animais. Você vai ler na palavra que vai vir uma pedra, vai bater nos pés da estátua, não na cabeça, nos pés. A estátua toda vai virar pó e o vento vai levar. Não sobra nada. E são os reinos, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Está em paralelo com o capítulo 7, Deus vai fazer uma jogada aqui para ver se a gente está prestando atenção na revelação. A pedra que bate aqui é Cristo. Essa pedra vira uma grande montanha e cobre toda a terra. É o reino eterno. No capítulo 7, não vai ser uma pedra, porque Deus mudou as figuras. No capítulo 7 vai ser o ancião de dias, que vai vir depois de 3 tempos e meio e vai fazer justiça aos santos. Só que o ancião de dias vai vir no tempo dos 10 chifres, onde vai ter o chifre pequeno. E não diz que ele vai matar todos os animais. Está em paralelo o leão com a cabeça de ouro, o urso com os 2 braços de prata e o peito, o leopardo de 4 cabeças com a parte de bronze da estátua e a besta com as 2 pernas de ferro, os 10 chifres com os 10 dedos misturados de barro e ferro. O paralelo está criado. Vou ler Daniel capítulo 7, mas não vou ler o capítulo todo, vou ler a partir do verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, Roma,
e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Quando Daniel falou é diferente, ele já separou aqui esses 3 animais do quarto, porque Deus mostrou a visão assim. Mostrou os 3 animais, mas no quarto Deus deu uma pausa e mostrou algo sobremodo diferente. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com grande insolência. Daniel estava observando os chifres. Isso são figuras. Daniel estava observando, foi Deus que deixou uma pausa para que Daniel observasse os chifres. Aí se levantou um chifre pequeno e 3 foram arrancados, foram humilhados. Se Daniel estivesse olhando para o lado, os jogos da Babilônia, se Daniel tivesse dispersado o pensamento, os fatos iriam acontecer e ele não iria ver. Ele estava atento. Se você quer ver o chifre pequeno se levantar, tem que estar olhando para os 10 chifres da besta. Tem que saber aonde estão esses 10 chifres. No verso 9 diz, continuei olhando, até que foram postos tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Verso 11, estive olhando por causa das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto. Esse quarto animal, a besta, o animal foi morto e o seu corpo desfeito para ser queimado. O seu corpo são os 10 chifres e o chifre pequeno, que foi desfeito. Verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo de tempo. Não se daria para saber quanto tempo era, até que viesse Apocalipse. Quem é que vai queimar o quarto animal no fogo? Do quarto animal vai ser lançado 10 chifres, é o seu corpo, e dos 10 chifres o chifre pequeno. Roma não foi queimada no fogo. Quem é que vai queimar o quarto animal no fogo? É Cristo quando vier, o ancião de dias. Se você continuar lendo, você vai ver que Daniel fala até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Nesse tempo aqui, do quarto animal. Mas os 3 animais, eles não são mortos. Eles continuam vivos. E sabe por quê? Porque esses 3 animais são homens. São filhos de Noé que vão ficar vivos. Nações vão ser poupadas e vão passar para o milênio, para que a igreja reine sobre elas. Verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Perdeu o domínio. Todavia, foi concedido tempo para que eles vivessem. Olha o verso 21. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, que é Cristo, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E aí então veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Só depois que o ancião de dias vem. E o ancião de dias só vem fazer justiça depois de 3 tempos e meio. Olha o verso 27. O reino e o domínio. O domínio. A majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Vê que os 3 animais continuam vivos, mas perdem o domínio. E diz, todos os domínios debaixo do céu vão ter que servir o povo do Altíssimo. Não morreu todo mundo. 3 animais ficaram vivos. Esses 3 animais são descendentes de quem? De qual planeta? De Júpiter? De Marte? Porque se esses 3 animais são homens e são descendentes dos filhos de Noé, então eles são descendentes de Sem, Cã e Jafé. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Mas Cã, no final das contas, vai ser a configuração do reino da besta. Então vai restar nações. Jafé. Os que forem para as tendas de Sem, será a igreja aqui. Aquela que recebeu domínio sobre povos, línguas e nações. Os de Jafé, que não forem para a tenda de Sem, mas não entrarem na configuração do quarto animal, sendo Cã, então eles vão ser nações, vão perder o domínio, vão fazer parte desses 3 animais que perdem o domínio.
mas continuam vivos no milênio, porque o quarto animal é queimado um pouquinho antes de ser estabelecido o reino milenar. Chegou o tempo em que os santos receberam o reino, porque o anticristo foi desfeito pela vinda do ancião de dias. E é por isso que o nome dos filhos de Noé estão aparecendo aqui, no urso, no leopardo, se fosse para a estátua, né, na parte de prata, de bronze. Por isso que o nome dos filhos de Noé estão aparecendo. Vê que Daniel se interessou pelo quarto animal. Ele perguntou coisas a respeito do quarto animal. Ele não perguntou a respeito dos 3 animais de antes. Daniel não entendeu as 4 cabeças do leopardo. Ele não podia entender isso. A explicação disso seria dada só na próxima visão. Daniel 8. Porque as 4 cabeças do leopardo seriam paralelo com os 4 chifres do bode peludo. Porque o bode peludo é a mesma Grécia que está representada no leopardo de 4 cabeças. 4 cabeças são os 4 generais de Alexandre o Grande. 4 cabeças, 4 chifres. Ou seja, aqui no capítulo 7, na segunda visão, Deus já mostrou a Grécia dividida. Só que Daniel não podia entender. Ele não perguntou nada a respeito desses 3 animais, sabe por quê? Porque ele já estava vivendo no tempo do leão. Ele já sabia o que significava o leão, as asas sendo arrancadas e sendo posto em pé com o coração de homem. Fala a respeito de Nabucodonosor. Ele não perguntou nada a respeito da Pérsia e da Grécia, porque quando ele olhou para a besta, ele viu coisas como o ancião de dias, filho do homem, o reino milenar sendo estabelecido. Ficou espantado porque ele viu o chifre pequeno blasfemando contra Deus, fazendo guerra contra os santos. Qualquer um iria querer saber sobre o quarto animal. Como não precisaria dele perguntar sobre a Babilônia, porque ele já havia entendido, porque ele já estava vivendo no tempo do leão. E sobre a Pérsia e sobre a Grécia, ele não perguntou porque se interessou mais pelo quarto animal. Deus vai explicar numa próxima visão sobre a Pérsia e sobre a Grécia. Vai mudar as figuras, vai permanecer os animais e vai acrescentar mais detalhes. Só que nesse vídeo eu não vou falar sobre essa parte, sobre a Pérsia e sobre a Grécia. Daniel 8 é um capítulo muito profundo. Envolve as festas, envolve tempo determinado, envolve dia da expiação, envolve conflitos que estão para acontecer no nosso tempo. A Pérsia e a Grécia foram eventos que aconteceram lá naquele tempo. Realmente a Pérsia batalhou contra a Grécia. Aconteceu literalmente a parte de Alexandre o Grande. Ele caiu, o chifre grande foi quebrado, se levantou 4 chifres no lugar. Houve a expansão do Império Grego. Os seus 4 generais assumiram o reino, começaram a conquistar as partes do mundo. Só que a parte do chifre pequeno, que se levantou de um dos 4 ventos do céu, de uma dessas direções, não aconteceu ainda, porque em Daniel 9, o anjo Gabriel vai explicar passo a passo e vai falar com todas as palavras que o chifre pequeno de Daniel 8 é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7. Então esses 2 chifres pequenos, o de Daniel 7 e o de Daniel 8, fala a respeito de uma só pessoa e de um só tempo. No tempo do fim. É porque como se levanta Antíoco Epífanes e profana o santuário de Deus, dá a entender que o Antíoco Epífanes é aquele chifre pequeno de Daniel 8, mas não chegou o tempo do fim. Há uma expansão do Império Grego. As 4 cabeças do leopardo, que são também os 4 chifres do bode peludo, vai se multiplicar pelo mundo até as suas maldades chegarem ao fim. Aí sim se levanta o chifre pequeno. Esse é assunto que eu posso explicar direitinho. Em outros vídeos tem que usar o profeta Zacarias para provar isso. Tem que usar vários outros profetas, né? Fazendo a soma dos profetas, vem a luz, né? Tudo que está obscuro começa a ficar mais claro. Ok, irmãos? Esse vídeo eu vou finalizar aqui. Queria que você também compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse no canal, dá joinha aí no vídeo. E não vou poder responder a todos os comentários. Tem pessoas que perguntam as coisas e não dá para responder escrevendo. Tem que ser através de um vídeo. Os comentários que der para responder, eu vou respondendo, ok? Deus abençoe você, sua família. Espero que você tenha entendido esse quadro, esse mapa, que você também vá buscar para verificar se está certo ou não, e que você passe a estudar essas coisas, porque nós estamos perto do tempo do fim. Ok, irmãos? Deus abençoe e fique na paz de Cristo.